Bem-vindos à Igreja Trinity Online. Uma alegria muito grande ter você aqui. E mais do que isso, eu quero convidar você a ter um tempo de adoração, um tempo de louvor, um tempo de meditação nas Escrituras. E fazendo sempre a seguinte pergunta: como é que eu posso aplicar isso na minha vida cristã? O Daniel e o Moser vão dirigir esse tempo de louvor agora. Eu sei que são músicas novas, porque são músicas autorais, mas é uma forma também de você aprender novas músicas que têm sido compostas com muita oração e com muita Bíblia, né? E trazendo também a possibilidade para você de espalhar essa mensagem para o mundo inteiro. Faça isso, espalhe essa mensagem, né? Se você estiver no canal do YouTube, né, você dê like, compartilhe, coloque lá alguma mensagem para a gente. Sabe por quê? Porque isso é tudo algoritmo na internet e a mensagem começa a rodar com mais facilidade, chegando para mais gente. Vamos fazer isso? Vamos adorar a Deus. Busquei meu refúgio em Ti, Senhor. Por Tua justiça me salvou. Que sejas a minha proteção. Tu és minha rocha, salvação, minha esperança. Não cessarei de transbordar do Teu louvor, Senhor, Rei da eternidade, dono do meu ser. Nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás. Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todos sempre Tu serás. Quem se compara? Quem se compara a Ti, ó Deus? Quem pode impedir o Teu agir? Minha confiança, não cessarei de transbordar do Teu louvor, Senhor, Rei da eternidade, dono do meu ser. Nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás. Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todos sempre Tu serás o Rei da eternidade, dono do meu ser. Nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás. Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todos sempre Tu serás.
teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, 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 acima de todos, acima de tudo. Acima de todos, acima de tudo. Continuando no estudo de Romanos, o tema desta mensagem é o poder da união com Cristo. O poder da união com Cristo. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: o apóstolo Paulo, no capítulo 5, foi a mensagem anterior, né? Ele fala de Adão, ele fala de Jesus, ele diz que pela desobediência de Adão entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte foi para toda a humanidade. Através do ato de justiça de Cristo, houve a possibilidade dessas pessoas, pela fé em Cristo, serem justificadas, ou seja,
terem relacionamento, comunhão com Deus. E aí, lá no capítulo 5, verso 20, a segunda parte do verso 20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí o pensamento das pessoas ao ouvirem isso, naquela época e hoje também, é a seguinte, é o verso número 1 do capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, diz Paulo no verso 2. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oremos. Pai Celestial, a tua palavra está aqui lida. E eu quero te louvar, ó Deus, pelo poder que ela tem, pela manifestação maravilhosa do teu Espírito ao nos explicar, nos ensinar. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que cada vida que estiver ouvindo essa palavra seja tocada pelo teu Santo Espírito e possa fazer perguntas para o Senhor. Senhor, como que eu posso viver isso no meu dia a dia? Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Havia, assim como hoje, né, vamos chamar de uma escola filosófica chamada antinomianismo. Antinomianismo, né, o nomos é lei, então anti-lei é o contrário ao legalismo. Né? O legalismo é a lei é mais importante, eu só faço aquilo que está escrito na lei. O antinomianismo é exatamente anti a lei. Tá? Ou seja, quanto mais pecarmos, mais Deus terá a oportunidade de mostrar a sua graça. Essa visão é o verso 1, quando o apóstolo Paulo diz, espera um pouco, se onde abundou o pecado superabundou a graça, então vamos pecar, porque onde abunda o pecado superabunda a graça. Então, se eu peco, vem mais graça de Deus. Está certo? Paulo diz, de jeito nenhum. Isso é impossível, não existe possibilidade. Ele diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então agora o que Paulo vai fazer é explicar esse verso número 2 em 8 aspectos diferentes que a gente vai olhar rapidamente. Tá? Primeiro, verso 2, nós morremos para o pecado. Segundo, verso 3, estamos unidos com Cristo na sua morte. Ele vai falar do batismo. Terceiro, versos 4 e 5, ele fala da ressurreição de Cristo e o que isso significa para nós. Quarto, nós estamos justificados e livres da escravidão do pecado, versos 6 e 7. Quinto, Jesus, nosso modelo, morreu para o pecado, vive para Deus, versos 8 a 10. Sexto, estamos vivendo para Deus, a exemplo de Cristo, verso 11. Sétimo, nosso corpo deve ser como instrumento de justiça, versos 12 e 13. E o verso 14 diz
a graça não encoraja o pecado. Então veja que interessante, ele começa no verso 1 falando da graça, ele diz, vamos pecar para que a graça seja mais abundante? Para que aumente a graça? Vamos pecar? E no verso 14 ele diz, de jeito nenhum, a graça não faz assim, ela não trabalha assim. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho em cada um desses pontos. Vamos lá, gente? Simples assim. Número 1, nós morremos para o pecado, disse Paulo. Como é que aquele que morreu para o pecado vai pecar, vai continuar pecando, vai viver no pecado? Ele diz, isso é passado, nós morremos para o pecado. E o meu futuro é viver para Cristo. Agora, tudo isso a partir do meu relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé eu posso ter relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, e é por causa de Jesus Cristo que eu experimento uma nova história, uma nova vida. Aí ele diz assim, então vamos pecar para que a graça seja mais abundante, para que a graça aumente? Ele diz, de modo algum. Por quê? Porque nós já morremos para o pecado. Então, Cristo morreu para o pecado, ele expiou o pecado, né? Ele pagou a culpa, ele morreu por nós, e ele ressuscitou. Mas falando da morte de Cristo, Paulo diz, ele morreu pelos nossos pecados, nós morremos para o pecado. Aqui está a identificação total com Cristo, né? Por nossa união com Cristo, compartilhamos os benefícios do seu sacrifício. Então, vamos continuar pecando? Ele diz, não, aqueles que morreram para si, para o pecado, não podem viver para o pecado. Segundo, ele fala que nós fomos batizados na sua morte. Vamos dar uma olhada lá no texto, no versículo de número 3, voltando aqui, diz, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Vocês não sabem disso? Ou seja, o batismo que ele está se referindo aqui é o batismo que nós praticamos nas águas. Tá? O que é o batismo com água? O batismo com água é uma expressão visível de uma graça invisível. Visivelmente, nós estamos praticando algo que Cristo já fez por nós. Então, olha aqui para mim. O batismo, o ser batizado não é o ato salvífico, o ato da salvação. O ato salvífico é o ato de justiça de Cristo na cruz. Uma vez que eu receba Jesus Cristo como meu suficiente Salvador, como meu Senhor, como dono da minha vida, eu reconheço que Ele morreu pelos meus pecados e entrego a minha vida a Cristo, eu passo a viver em comunhão com Ele. E quando eu faço isso, a Bíblia diz, você deve ser batizado. E aí, Paulo chama esse batismo de batismo na morte de Cristo. Ou seja, Cristo morreu, eu morro no batismo. Aqui é que você vê a identificação daquele batismo por imersão, por exemplo, ele é muito mais significativo do que outras formas de batismo. Existe o batismo por aspersão, existe o batismo por infusão, mas o batismo por imersão é um batismo muito significativo. Por quê? Porque eu morro para mim, vivo para Cristo. Esse ato de sepultamento. É muito interessante isso. Tá? Mas como não é o batismo que salva, a gente não discute se o batismo salva ou se não salva, ou seja, se é com mais água ou com menos água. A gente não discute isso. No entanto, para mim, o batismo por imersão ele é extremamente significativo e ele mostra para mim exatamente o que o batismo significa. Morrer para os pecados. Número 3. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que da mesma maneira que Cristo morreu e ressuscitou, então ele morre, ressuscita, eu morro, devo ressuscitar. Ele diz, essa nova vida do cristão, ele chama de novidade de vida. Eu passo a viver para Cristo, eu passo a viver para Deus. Eu vivo sob a força da ressurreição de Cristo. Eu vivo livre da obediência ao pecado. Eu vivo em contínuo culto a Deus, oferecendo o meu corpo a Deus. Essa ideia da morte pelo batismo, a ressurreição é a vida nova.
Por isso, queridos, que a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Crer e for batizado será salvo. Não é batizado para ser salvo. É crer e for batizado. O batismo é uma confirmação visível, né? uma atitude de obediência ao Senhor. Uma vez que eu sou batizado, por causa do meu relacionamento com Cristo pela fé, como eu devo viver? Paulo diz, em novidade de vida. A história é outra. A história é uma vida completamente nova. Verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, ou seja, uma vida nova. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz que Cristo morreu de uma vez por todas, né? E ele não pode mais morrer, porque agora ele vive para Deus, o que Paulo está chamando é dizendo, ele é o nosso modelo, gente. Eu não vou morrer na cruz pelos pecados de ninguém. Eu não posso morrer pelos pecados de ninguém. Cristo já fez isso. Eu me assemelho a ele na minha morte pelo batismo e quando eu sou levantado do batismo, eu estou representando a ressurreição de Cristo. A novidade de vida entra aí. Uma história nova, uma vida nova, um mundo novo, uma vida cheia da graça de Deus. Quarto lugar, olha aqui. Nos versos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte, vamos abrir lá. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, o ponto número 4 do nosso estudo é: estamos livres da escravidão que o pecado gera. O pecado, lembra quando eu falei que os pecados, ou seja, as manifestações de transgressão, nascem por conta de uma natureza pecaminosa. Eu sou pecador, você é pecador. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu não fico perfeito, eu não me torno perfeito, mas eu deixo de ser escravo do pecado. Esse é o ponto. O pecado não vai mais ter domínio sobre a minha vida. Isso não faz com que eu não peque mais. Isso faz com que eu não viva debaixo do pecado. Que eu não viva submisso à escravidão que o pecado gera. Por isso aqui, no verso 6, ele diz, o nosso velho homem foi crucificado com ele. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Paulo diz aos Gálatas, ele diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou crucificado com Cristo. Então, eu estou livre da escravidão, não porque eu seja forte. Uma vez um rapaz disse isso para mim, né? Eu tenho medo de entregar minha vida a Cristo, porque e se eu pecar depois? Meu amigo, não é se eu pecar depois. Eu vou acabar pecando em alguma área. Eu vou errar em alguma área. A diferença é que eu não serei mais escravo do pecado. O escravo do pecado peca sempre. Aquele que está livre da escravidão do pecado pode até pecar, mas ele não vive para o pecado. Essa é a grande diferença. Então, portanto, na nossa vida é assim que acontece. Vamos dar uma olhada nisso daqui, nesse texto maravilhoso de John Stott. Ele diz assim, nós merecíamos morrer pelos nossos pecados. Nós merecíamos morrer pelos nossos pecados. O pecado gera morte. E de fato morremos, se bem que não pessoalmente, mas na pessoa de Jesus Cristo, nosso substituto, que morreu em nosso lugar e com quem nós fomos unidos pela fé e pelo batismo.
E pela união com esse mesmo Cristo, nós ressurgimos uma vez mais. Assim, a antiga vida de pecado se acabou. Presta atenção nisso. A antiga vida de pecado se acabou, pois nós morremos para ela. E começou uma nova vida de pecadores justificados. Pecadores, sim, mas justificados. Foram atraídos à comunhão com Cristo. Em virtude da nossa morte e nossa ressurreição com Cristo, é inconcebível retornarmos à velha vida. É nesse sentido que a nossa natureza pecaminosa perdeu o seu poder e nós fomos libertados. Glória a Deus por isso. Então, uma coisa aqui é muito séria, muito, muito séria. Nesses quase 40 anos de ministério pastoral, eu já perguntei para muita gente como foi a sua vida, a sua conversão. Principalmente quando você está conversando com a pessoa antes do batismo. Você diz, eu quero saber, porque o batismo representa isso aqui. Eu quero saber o que aconteceu com você, porque se não aconteceu nada com você, o batismo não tem significado algum. E as respostas são as mais variadas. Eu nasci na igreja, meu pai que me trouxe na igreja, desde que eu vim aqui para a igreja eu comecei a dormir melhor, arrumei emprego. Olha que absurdo, gente, olha que absurdo. Eu já ouvi de tudo que você possa imaginar. Agora, o que Paulo está explicando? Paulo está dizendo assim, a nova vida com Cristo, ela acontece porque a velha morreu. A velha vida, o velho homem, a velha mulher foi crucificado com Cristo. Agora eu vivo, mas não mais eu, Cristo vive em mim. Então, pastor, eu vivo perfeito? Não. Por quê? Porque eu ainda continuo neste corpo, que é um corpo imperfeito. Mas eu não sou mais escravo do pecado. Então, quinto lugar, Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso modelo. Nós vamos ter novos propósitos de vida. Não tem caminho de volta para a vida do pecado. É um novo propósito. Ele diz, assim como Cristo, ele vive agora para Deus, nós também devemos viver para Deus. A minha vida só tem sentido se for vivida para Deus. Na busca dos propósitos de vida, muita gente pensa coisas absolutamente estranhas, né? Eu já ouvi muita gente dizer isso, eu digo isso porque eu aplico um exercício sobre visão, missão pessoais, e muita gente diz assim, a minha visão é ser feliz. A minha visão é ajudar a minha família. A minha visão é me sentir bem. A minha visão, olha, 1000 coisas que são muito humanistas, né? A pessoa está pensando nela, eu quero ser feliz. Não importa mais nada, eu quero ser feliz. Na verdade, a minha visão, a sua visão cristã devem ser, eu quero viver para Deus. É isso que eu quero na minha vida, eu quero que Deus seja glorificado na minha vida. Eu quero deixar na minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas ao meu redor, um legado de fé cristã. Essa é a minha visão pessoal, a minha declaração de visão é essa. Eu quero deixar para os meus filhos e as pessoas ao meu redor um legado de uma vida cristã, pautada nas Escrituras. É esse o meu legado. É para isso que eu vivo, é para isso que eu existo, para isso que eu estou aqui falando com você. Porque eu tenho essa visão de vida, esse meu propósito. O que Paulo está dizendo para a gente é exatamente isso. Eu não posso ter outro propósito a não ser viver para Deus. E se eu não viver para Deus, eu vivo para quem? Para mim. E aí nós temos um problema. Sexto aspecto. Considere-se vivo para Deus. Verso 11 diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu vou viver uma vida nova com Cristo para Cristo. Número 7. O nosso corpo precisa agora se ajustar a ser um instrumento de justiça. Verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais. Olha aqui, aqui é muito sério. Eu vou até falar aqui nessa câmera. Olha aqui. Muita gente pensa que a fé cristã é uma coisa etérea que acontece dentro de nós e que não tem nada a ver com o meu comportamento, o meu corpo. Então eu já ouvi pessoas, por exemplo, que vivem uma vida errada, pecaminosa,
promíscua, pervertida, dizendo coisas de Deus e dizendo, Jesus é maravilhoso. Por quê? Porque essas pessoas destacam o corpo do espírito. Então elas dizem, no espírito eu acredito em Cristo, no corpo eu faço o que eu quero. O que é que Paulo diz aqui no versículo 12? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos corpos ou do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. O que é o instrumento da injustiça? A injustiça é longe do princípio de Deus, longe da vontade de Deus, longe das leis de Deus. Justiça, a vontade soberana de Deus. Então o que Paulo diz? Paulo diz assim, a minha salvação, quando eu entreguei minha vida a Cristo, isto tem a ver com a minha vida inteira, com o meu corpo, com tudo com todas as áreas da minha vida. A minha vida física, a minha vida emocional, a minha vida espiritual. Todas as áreas precisam viver para Deus. Então não tem esse negócio, eu tenho fé em Deus, mas eu vou aqui prostituir. Eu tenho fé em Deus, mas eu vou adulterar. Eu tenho fé em Deus, mas eu vou aqui e acabar com o meu corpo aqui em vícios. Não! Ele diz, não! O corpo precisa ser santificado para Deus. Ofereçam a Deus o corpo de vocês. Então o que Cristo fez na cruz, Ele fez por mim. Mas a vida que eu vou levar agora em santificação é um oferecimento meu. É um culto. É uma entrega. Eu não posso achar que as coisas são automáticas, simplesmente a partir de agora eu creio no Senhor, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu sou batizado e agora eu vou viver a vida que eu quero. Ele diz, de jeito nenhum. Passou por essa história nova, né? Por essa ação de Deus, pela porta que é Cristo Jesus, entrou pela porta, meu amigo, não volta mais. Por isso que Paulo diz, o pecado não terá mais domínio sobre vocês. O pecado não será mais o dono de vocês, Cristo será o dono de vocês. Vocês vão ser servos do Senhor. Então ofereçam os corpos de vocês a Cristo. E número 8. A graça não encoraja o pecado. Lembra que no versículo 1 ele diz, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? No verso 14 ele diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a graça de Deus não incentiva o pecado, não encoraja o pecado. A graça de Deus me encoraja a uma nova vida, uma nova história para a glória de Deus. Vamos orar? Eterno Deus maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra poderosa. E eu quero te pedir, ó Deus, todos esses que estão me ouvindo agora, sejam tocados pelo teu Espírito Santo para viverem uma nova história em Cristo Jesus. Sejam perdoados, justificados, que sejam atraídos ao Senhor pela tua graça, que exerçam pela fé a vida nova, que sejam batizados e que vivam a vida que o Senhor quer que eles vivam para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Pai, cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. O Cordeiro se entregou, morreu em meu lugar. O seu sangue derramou naquela cruz pra me salvar. A morte lá na cruz, e hoje me alegro em sua luz. Ele é Jesus. Ele é Jesus,
seu sangue derramou naquela